Boa tarde, quarto ano. Nas unidades anteriores, vocês estudaram os aspectos das características naturais do Brasil e conheceu um pouco sobre hidrografia, relevo, clima e as formações vegetais do país. Nessa unidade, nós vamos compreender como alguns aspectos da natureza que recebem o nome de recursos naturais são trabalhados pelos seres humanos. Observem aí a imagem de abertura da página 22 e 23. Quais recursos naturais podem ser observados na imagem? Observe a imagem e me diga quais recursos naturais podem ser observados na imagem. Depois, como esses recursos naturais podem ser utilizados? Os recursos naturais que podem ser observados na imagem são a água e as rochas, que são visíveis na imagem. A água ela pode ser utilizada no abastecimento das cidades, da indústria, da geração de energia. E as rochas podem ser utilizadas para fabricar pisos e outras peças. Certas rochas também originam alguns minerais. E como esses recursos podem ser utilizados é o que nós acabamos de ver também. Então, quais são eles? Água e rocha. Como eles podem ser utilizados. Agora, vamos para a página 24 e vamos ler o texto Os Recursos Naturais. Todos os bens comuns que estão disponíveis na natureza, eles podem ser utilizados para atender as necessidades e os interesses do ser humano ou de empresas. E eles são chamados de recursos naturais. Os recursos naturais, eles podem ser divididos em recursos naturais renováveis ou não renováveis. Os recursos naturais renováveis são aqueles que se renovam naturalmente por meio da ação humana, como o cultivo de plantas para o reflorestamento. Por exemplo, a água, o ar, a vegetação e a energia solar. Os recursos naturais não renováveis são aqueles que não se renovam naturalmente, nem podem ser repostos ou reproduzidos pela ação humana, podendo se esgotar. São exemplos deles o petróleo, o gás natural, as rochas, o carvão mineral e os minérios em geral, como ferro, alumínio, cobre, manganês, ouro e níquel. Resumindo, então, o que são os recursos naturais? Os recursos naturais são os bens comuns da natureza que são utilizados com o objetivo de atender às necessidades e os interesses das empresas, das pessoas e das empresas. Então, todos esses bens comuns da natureza que vai ser utilizado para atender a nossa necessidade como pessoa e das empresas são os recursos naturais. Agora, qual a diferença entre recurso natural renovável e recurso natural não renovável? É que o primeiro, que são os renováveis, eles se renovam na natureza ou em decorrência da ação humana, como a água, o ar, as plantas ou a energia solar. Enquanto o segundo, eles não se renovam. Então, não podem ser repostos na natureza ou pela ação humana, como o petróleo, o gás natural e as rochas. Vamos aí agora para o bumerangue. Observe novamente a imagem de abertura da unidade. Quais recursos naturais representados podem ser considerados renováveis? E quais podem ser considerados não renováveis? Então, nós visualizamos aí a água e as rochas. Então, quais são os naturais, renováveis e quais são os que não são renováveis? Pensem bem. Vamos ver aí. A água e o ar são os recursos naturais renováveis e as rochas são os recursos naturais não renováveis que são observados aí nessa imagem de abertura. Agora vamos para a próxima etapa, que é a etapa 2 do nosso roteiro. São os recursos naturais e a sua transformação.
Então, o trabalho humano, ele transforma os recursos naturais. De onde vêm os recursos que você utiliza e que você consome todo dia? Né? A natureza, ela apresenta inúmeros recursos. As pessoas transformam esses recursos em outros produtos por meio do trabalho. Então, para a gente conhecer um pouco mais sobre esse processo, vamos abrir a nossa atividade interativa. Na atividade interativa, vocês vão fazer a atividade seguinte. Os produtos usados no dia a dia são feitos a partir da transformação dos recursos encontrados na natureza. Ligue a imagem de cada recurso natural na coluna do meio ao seu nome e ao nome do produto que ele origina. Aí vai abrir essa atividade aqui. Tem a imagem no meio. Vocês vão ligar o produto, a matéria-prima, ao recurso natural, ao produto que ele faz. Por exemplo, aqui a primeira. Esse primeiro aqui é o látex. O látex, ele produz a borracha. Aí vocês vão fazer da seguinte forma. Aí vocês vão fazer com o petróleo, com o cobre e com a areia, tá? Aí vocês vão puxar e depois colocar qual o produto. Quando vocês terminarem, vocês vão pedir para verificar que vai aparecer se vocês acertaram ou não. Depois de realizar a atividade interativa, vamos voltar aqui para a nossa apostila. A bauxita, por exemplo, ela é um recurso natural extraído pelos trabalhadores para ser transformado em alumínio na indústria. Esse alumínio ele vai ser utilizado para fabricar latas, janela, porta, bicicleta, como outros objetos. Então, ele vai ser extraído, é um recurso natural que vai ser utilizado na indústria. Vamos aí para a atividade. Observe a foto e leia a legenda e responda as questões. Que recurso natural está sendo utilizado nessa imagem? Para que serve o recurso natural que está sendo usado? Deem uma pausa no vídeo e respondam a questão. Então, a imagem é uma usina hidrelétrica de Foz do Chapecó, no Rio Uruguai. As usinas hidrelétricas, elas transformam o movimento da água em energia elétrica. Tá? É a função da usina hidrelétrica. Então, que recurso natural está sendo utilizado? O recurso que está sendo utilizado é a água. E para que ele serve? Ele serve para gerar energia elétrica. Agora, observe seu material escolar. Que recurso natural foram transformados para a fabricação de seu lápis, de sua borracha e de sua régua? Então, que recursos naturais eles foram utilizados? Bem, os lápis pretos, eles são produzidos com madeira e grafite mineral. O papel dos cadernos, ele é feito de celulose, que é retirado de árvores. A borracha, ela é feita de látex. A régua e a caneta, de plástico, que são fabricados com derivados de petróleo. Bem, aqui nós finalizamos a página 25. Corrijam as atividades de vocês e até a próxima aula. Beijos, tchau, tchau.